que é o que acontece aqui quando a gente está na Europa, morando fora na imigração, que é o que a gente tem de qualidade de vida, né? Inclusive, para você que é motorista aí de pesados, motorista de caminhão, talvez eu estar falando aqui, uma das maiores dificuldades que tem, que eu acho, para mim, é essa. Por exemplo, eu estou aqui, estou de folga, estou com a minha família, passando um bom tempo junto, e amanhã já tenho que ir trabalhar, ficar aquela semana. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde. Estamos aí começando mais um vídeo, né? E eu aqui, ó, de folga, maravilha. Estamos aí fazendo aquele descanso semanal obrigatório. Tô indo ali jogar o lixo, né? E comprar aquele almoço de domingo. Aproveitar que eu tô em casa, né? Eu não preciso fazer comida, né? Então bora aproveitar, né? Bora aproveitar, não dar trabalho pra ela, né? E é isso. Agora, mais primeiro eu vou jogar o lixo ali e falar com vocês aí sobre esse tema aí. E até inclusive ontem, quando eu fui cortar o cabelo, né, o barbeiro lá, brasileiro, a gente conversando sobre isso, e tem acontecido bastante nesses últimos tempos em Portugal, né? Que muitos brasileiros estão deixando aqui Portugal e muitos estão indo para a Espanha e outros mesmo estão deixando Portugal porque não se adaptou, mas principalmente estão indo para a Espanha. Deixa eu jogar o lixo aqui. Pronto, jogamos o lixo. Então muitos brasileiros estão indo para Espanha. O que acontece? O governo espanhol aí liberou... na verdade a União Europeia liberou uma resolução, né, que acaba facilitando aí quem tem título de residência em um país da União Europeia pode aí trabalhar em outro país da União Europeia, desde que tenha um contrato e tudo mais, respeite as regras, né, que se adequam aí a essa realidade. Então muitos brasileiros estão indo lá para a Espanha, é aqui do lado, né, o salário mínimo é maior, então eles aproveitam essa oportunidade que tem e estão indo para lá. Inclusive, até tem... Deixa eu ficar um pouquinho aqui na sombra. Inclusive, até a gente tem uns amigos que foram para a Espanha, né? Ele trabalha como soldador. E aí eles aproveitaram a oportunidade, receberam uma proposta lá na Espanha e foi para lá trabalhar, levou a mulher. Eles já se mudaram, já tem umas 2 semanas mais ou menos. Foram para lá, esse é o processo. Ele só tinha um título de residência aqui de Portugal, começou trabalhando, né, com que eles falam aqui que é o destacamento, ia para a Espanha, trabalhava, depois voltava, ficava um tempo, 2, 3 meses. E agora não, ele conseguiu um contrato lá direto com uma empresa espanhola, com um título de residência de Portugal, e foi para lá trabalhar, e levou a esposa, e todo mundo pode fazer o reagrupamento, porque o governo espanhol acaba facilitando em algumas coisas. Por exemplo, se você tem um filho que é europeu, pode ir para lá. Se você tem agora o título de residência, pode ir para lá para trabalhar, no caso, né? Então, tudo isso aí o governo espanhol acabou facilitando e os brasileiros estão aproveitando essa oportunidade, né? Já que está uma tendência aí, que Portugal está fechando as portas, né? Já não está facilitando tanto, vai mudar algumas regras de imigração, algumas leis de imigração. Então, né, quem pretende vir para Portugal já vai estar um pouquinho aí com uma dificuldade aí, né? Já vai ter um grau um pouquinho maior de dificuldade, como era diferente de antigamente. Então, se você quer vir trabalhar ou tem um título de residência aqui em Portugal, quiser ir para a Espanha, dá uma analisada melhor, os documentos que precisa para fazer esse tipo aí de mudança, né? Trabalhar lá na Espanha, já que o salário é um pouco maior, né? O salário mínimo é um pouco maior, o custo de vida relativamente é igual, tirando os arrendamentos, óbvio que às vezes é um pouco mais barato, claro, não é no grande centro, óbvio, mas é menor. Você consegue aí casas boas, inclusive até conversei com o próprio espanhol
uns vídeos anteriores aí que ele revela quanto que ele ganha. Ele fala que também não mora num grande centro, óbvio, ele mora numa vila e aí ele paga bem pouco, mora ele, a mulher, os 2 filhos. O resto dos custos são basicamente iguais, não é energia, internet. Então tem que ter essa se você quiser ir, né, tem essa opção. Então, por exemplo, a língua espanhola é um pouquinho diferente, mas não é tão diferente do português, você consegue se virar bem e trabalhar lá, né? Por exemplo, eu já também conheço um rapaz que foi trabalhar lá como motorista de caminhão, conseguiu um contrato espanhol e tá lá, levou a família e tudo mais. Inclusive ele trabalha, ele até deu falando comigo que teve um brasileiro que foi para lá e aí falou, mas tem que carregar o caminhão, tem que descarregar, e o brasileiro acabou reclamando por causa disso, que ele não fazia isso e tal. Aí ele falou assim, mas esse é o tipo de serviço, você vai receber por isso, né? Mas enfim, aí é uma questão de cada um, o que quer, qual é o objetivo, né, de cada um. E aí conversando mesmo, inclusive até tem um outro vídeo que eu encontro um brasileiro, e aí no caso é diferente, né? No caso isso foi antes dessas mudanças que houve aí da lei lá na Espanha. Então, por exemplo, teve um outro caso que a mulher, que até nos vídeos aí passados, que ele é empilhador, ele trabalha na empresa que eu fui carregar, um brasileiro. A mulher dele trabalha na recepção nessa empresa e ele trabalha como empilhador, mas no caso eles foram por quê? Porque ela tem cidadania portuguesa, então para quem tem uma cidadania europeia, pode levar o cônjuge, o marido ou a esposa, né, e pode se trabalhar normalmente, tá? Essa aqui atrás é uma escola, tá vendo? Uma escola aqui, ó. Essa aqui é uma escola que tem aqui, ó, bem grande, tá vendo? Uma escola, perto do shopping aqui, Palácio do Gelo. Então é isso, eles fizeram isso, moram lá em Valência, né? Pagam um arrendamento também, não moram em Valência no centro, moram numa vila mais afastada, perto da fábrica. E é isso, gente. E aí cada um tem o seu objetivo. Eu tô, né, insatisfeito com Portugal, né, e tô pensando em mudar. Se você tem um título de residência, tem essa oportunidade. Tem que fazer uma pesquisa aí, ver as empresas que podem te contratar, dependendo da profissão, né? Por exemplo, soldador precisa bastante na Espanha, motorista de caminhão também precisa bastante, porque não tem, então é esse tipo de procura que você tem que fazer aí quando você for pesquisar no Indeed, no site como o Indeed, sites também que são de vagas de emprego. E é isso, gente. E aí, aproveitando o gancho, né, conversando lá com o brasileiro, né, que faz corte de cabelo, Marcelo, né, aqui em Viseu, ele falou que realmente tem reparado isso, que antigamente, a coisa de 6 meses atrás, quase toda semana ou todo dia tinha um brasileiro, eu cheguei agora, tem 1 semana, 2 semanas, é o primeiro corte que eu estou fazendo aqui, estou procurando emprego, estou procurando uma casa para arrendar. E ele falou que de 6 meses para cá, se isso aconteceu 2 vezes, foi muito. Ou seja, para você ver que de 6 meses para cá, a coisa tem mudado bastante, né? Inclusive até, conversando até com uma outra pessoa, ela foi receber um casal de amigos, né, que mudaram para cá, fizeram relocations, iam morar lá em Aveiro. Eles já tinham morado nos Estados Unidos, né? Então já tem uma noção de como é uma imigração, né? E vieram para cá, para Portugal, iam morar em Aveiro e ficaram apenas 2 semanas e resolveram voltar para o Brasil. Mas por que eles resolveram voltar para o Brasil? Porque quando eles estavam no Brasil, a filha dele estava fazendo ensino médio, não me engano agora se foi o 12º, 19º ano, não me lembro agora porque ela me falou e não me lembro. E eles tinham investido no Brasil, pagavam escola particular, porque eles tinham uma condição boa, né? Inclusive pagavam um arrendamento até de 850 euros num T3. E tinha pago calção, tudo mais. Ficaram 2 semanas, resolveram voltar. Por quê? Porque quando chega aqui em Portugal, o sistema é diferente com relação à escola. Por exemplo, se a criança está no 8º ano, terminou o 8º ano, ela teria que ir para o 9º, né?
Mas no caso, ela teve que repetir o 9º ano, e eles não queriam isso, porque eles tinham investido na escola e tudo mais. Então, por causa desse motivo, eles resolveram voltar para o Brasil, porque tinham investido na escola e resolveram voltar. Não foi nada com relação a outra coisa não, tá? Foi isso mesmo, escola, não se adaptou, não queria que ela repetisse o ano e acabou voltando para Portugal. E também parece que ele tinha gostado de Portugal e a esposa não gostou muito, então resolveram voltar, tinham condições. E é isso, né, que cada um faz as suas escolhas, os seus objetivos, cada um tem seus objetivos, né, gente? Então, é isso. Bom, agora eu vou lá pro shopping, vou lá no Palácio do Gelo, vou comprar um McDonald's, porque eu tô com vontade de comer McDonald's. Ganhei um copinho, tem um copo, você paga R$1,50 a mais e ganha um copo. E aí eu vou mostrar pra vocês essa promoção, os valores, quanto é que dá lá, né? Eu vou mostrar pra vocês aí com relação a esse poder de compra, né, tudo mais, que é o que acontece aqui quando a gente está na Europa, morando fora na imigração, que é o que a gente tem de qualidade de vida, né? Inclusive, para você que é motorista aí de pesados, motorista de caminhão, talvez eu estar falando aqui, uma das maiores dificuldades que tenho, que eu acho, para mim, é essa. Por exemplo, eu estou aqui, estou de folga, estou com a minha família, passando um bom tempo junto, e amanhã já tenho que ir trabalhar, ficar aquelas semanas fora. Talvez essa seja a maior dificuldade, eu já falei isso aqui em outros vídeos. Então, para você aí que nunca trabalhou nisso, talvez essa seja a maior dificuldade. Eu não estou reclamando, assim, que isso é um problema e tudo mais. Talvez para você seja um problema, mas tudo é combinado, tudo é do jeito aí que a gente tem um objetivo, né? Então, você tem que ver aí qual é o seu objetivo. Talvez você nunca trabalhou, não sabe como é que é. Não é um trabalho fácil, óbvio, mas tem essa dificuldade, né? Agora, se tudo for combinado, tudo direitinho, com a família, ajeitado e tudo mais, corre atrás dos seus objetivos e bora trabalhar, né? Bora trabalhar, porque é isso, a vida não para e temos o nosso objetivo, né? Então é isso, eu vou ali no Palácio do Gelo para aquele McDonald's, depois eu vou mostrar para vocês os valores e tudo mais, tá bom? Já voltamos. Bom, já compramos aqui, né, o almoço de hoje, aquele McDonald's, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, os valores. Ó, não sei se dá para ver aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, acho que vai dar pra ver aqui, ó. R$19,80. Que aí veio com um copo, né? Você ganha um copo aí do McDonald's. Só que tem que comprar um lanche grande. Aí comprei um novo Big Tasty aí com barbecue e um negócio, um queijo e tudo mais. Bem gostoso. Só que tem que ser o grande e um Big Tasty normal. E tudo isso deu R$19,80, então. O que vocês acham? Barato? É caro? Como é que tá aí no Brasil? Se for comparar a conversão, né? 20 euros, R$19,80, dá mais ou menos R$120. Se for comparar assim, converter friamente, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí aquele like, comente, compartilhe. Fale aí de onde você está vendo esse vídeo, que é bem importante também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Não deixe de ver os novos vídeos. Se você aí conhece alguém aí que quer ser motorista de caminhão, motorista de pesados aqui na Europa, tá bom? Que é o nosso dia a dia. E também o dia a dia aí de uma família imigrante aqui em Portugal. Tá bom, gente? Então é isso. Um grande abraço, vou almoçar agora, né? Na hora boa. E é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.